Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estudar o que significa encontrar uma solução que minimiza os resíduos e como avaliar se um ajuste de curva foi uma boa solução encontrada. Então vamos voltar para o problema da altura dos bebês. A ideia aqui é avaliar como que a idade se relaciona com a altura de bebês. Aqui a gente tem as idades em meses e a altura em centímetro. Nós vimos na primeira aula que a gente pode fazer uma formulação matricial desse problema. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de vetores, de pontos, né? x1, y1, x2, y2, né? Até xn, yn. Então, a gente viu na aula que a gente pode montar essa matriz que eu chamei de A com a forma 1x1, 1x2, 1xn. Essa matriz ela vai multiplicar um vetor com dois valores, estou chamando esse vetor de x, né? E esse valor a gente quer que seja igual ao y1, y2 até o yn. Né? Esse aqui, vetor, eu estou chamando de b. Né? A gente viu também que eu não vou conseguir encontrar uma solução exata, então, para cada um desses valores, eu vou ter um pequeno erro. Eu tenho esse vetor aqui de erros. Então, a equação que a gente tem, ao final, é a equação ax igual a b mais o vetor de erro. Esse vetor de erro é o vetor que contém os resíduos. O vetor x contém os coeficientes que eu estou procurando. E o vetor b e a matriz A são construídos usando os dados que foram coletados. Bom, nós vimos, né, que uma vez que agora a gente tem a equação ax igual a b mais e, né, isso significa que o resíduo ele é o resultado, né, de ax menos b. Né? Nós vimos também que eu estou tentando encontrar um vetor x, né, que é a melhor solução possível. E esse vetor está no espaço coluna de A. Então, ax aqui, né, vai dar um vetor v que está nesse espaço coluna de A. Né? O meu vetor b, ele não necessariamente está no espaço coluna de A, provavelmente não está. E essa distância entre os dois, né, é o meu resíduo. Né? E esse vetor que tem os resíduos, ele é perpendicular ao espaço coluna de A. Né? Então, o que a gente quer? Né? Qual que é a ideia? A gente quer encontrar um x chapéu, tá? Tal que o E seja o menor possível. Tá? Ou seja, já que nós temos ax igual a b mais e, o que nós queremos é um vetor x chapéu tal que ax chapéu seja o mais próximo possível
de B. Em outras palavras, a gente quer que ax chapéu menos B seja aproximadamente zero. Ora, mas ax chapéu é o nosso vetor de resíduos. Então, o que a gente quer é que o nosso vetor de resíduos seja o mais próximo possível de um vetor nulo. Uma forma de avaliar se o vetor ele está próximo do vetor nulo é avaliar a norma dele. Um vetor só com elementos igual a zero, a norma vai ser igual a zero. Então, qual que é a norma do vetor E? A norma do vetor E é raiz quadrada de E1 mais E2 ao quadrado mais EN ao quadrado. Raiz quadrada disso. Então, o que a gente está procurando é um x chapéu tal que o resíduo, a norma do vetor resíduo, seja próxima de zero. O que isso significa dizer? Isso significa que a gente está procurando uma reta onde a soma dos quadrados do resíduo é a menor possível. Por quê? Porque a gente quer que a norma do vetor de resíduo seja próxima de zero, mas a norma do vetor de E é a soma, é a raiz quadrada de uma soma de quadrados. É por isso que a gente está procurando qual x chapéu que minimiza essa soma de quadrados. É por isso que essa reta, quando nós a encontrarmos, ela vai ser chamada de reta de mínimos quadrados. Bom, qual que é o problema da solução que a gente tem atualmente? A gente está tentando encontrar o x, né, que minimiza essa norma, ou seja, eu quero, né, essa norma que é raiz quadrada dessa soma ao quadrado aqui. O problema dessa formulação é que eu tenho uma raiz quadrada aqui. Ó. Tá? Tá? Essa raiz, esse cálculo que eu estou fazendo é para encontrar qual que é o valor mínimo. Mas eu não estou interessado no valor mínimo. Eu estou interessado no valor que minimiza. Vamos pensar aqui numa equação quadrática. Tá? Vamos supor que essa equação está aqui. É uma parábola. Então, qual é o valor que minimiza, né? Aqui é um x e aqui é um y, tá? Qual é o valor que minimiza essa função f de x? É esse valor aqui em azul, ó. Esse x estrela aqui, tá? E qual que é o valor mínimo? É o f de x estrela, tá? Mas eu não estou interessado nesse valor. Eu só quero saber esse número aqui. Tá? Se eu elevar ao quadrado os dois lados, então se eu pegar aí, vou levar aqui, ó, e ao quadrado, né? O que eu vou ter? Eu vou ter um novo valor mínimo, né? Porque vai ser agora, ao invés de ser a raiz quadrada, né? O resultado vai ser a soma dos quadrados.
Então, agora é E1 mais até En ao quadrado. Esse valor é diferente desse valor? É. Mas quem minimiza, quem chega nesse valor é diferente desse? Não. É exatamente o mesmo x estrela. O que muda aqui vai ser o f de x estrela. O x estrela ele não muda. Né? O mínimo continua sendo no mesmo lugar. Né? Então, a gente vai trabalhar com o quadrado na norma porque é mais fácil, né? Eu não tenho mais essa raiz quadrada. Então, como que eu posso reescrever agora o meu problema? O que eu quero é... Eu quero um x, um valor de x, né, que minimiza quem? A norma de E. Mas quem que é esse vetor E? É ax menos b. Então, eu quero a norma do vetor ax menos b ao quadrado. Dessa forma, né, esse valor que eu teria aqui, ó, né, seria o valor mínimo. Né? Mas eu não quero o valor mínimo, eu quero o argumento do valor mínimo. Tá? Então, eu estou procurando para vários x's, aquele que minimiza a norma do vetor ax menos b ao quadrado, e aquele que minimizar, eu retorno ele. Então, se essa norma aqui deu 3, e o vetor que minimizou foi 1, 2, 3, 7, esse valor aqui vai ser 1, 2, 3, 7. Então, o problema que a gente tem é esse aqui. Ó. A gente quer achar o x que minimiza a norma ao quadrado de ax menos b. Bom, vamos lá. Agora que a gente sabe que o que a gente está procurando é a reta que minimiza que dá os mínimos quadrados, né? Como que a gente vai saber se essa reta que você encontrou foi boa ou não? Vamos voltar no nosso exemplo. Aqui eu tenho lá o problema da altura versus a idade dos bebês, né? Aí a gente resolveu e achou, né, beta 0 igual a 64 e beta 1 igual a 0,3. Pergunta é, este ajuste é bom? Né? Como que a gente sabe se ele é um bom ajuste ou se tem algum melhor? Tá? Bom, a gente pode calcular quais foram os erros obtidos por esse ajuste. Então, se eu tiver um vetor de resíduos pequeno, então possivelmente esse é um bom ajuste. Né? Então, eu posso basicamente calcular o valor do valor medido da altura, por exemplo, com o valor estimado. Aqui, ó, né, esse valor aqui é o estimado. Então, aqui seria o A, né, X, chapéu. Ok? Onde X aqui, chapéu, né? X chapéu, nesse caso específico, é beta 1 e beta 2. Tá? Então, você encontra o beta 1 e o beta 2, e para todos os valores de y, você recalcula o valor de y, né? Usando os valores de x que você tem, e subtrai. Né? Você vai ter um vetor, esse vetor vai ser o nosso vetor de resíduo. Né?
E aí, se ele tiver uma norma próxima de zero, significa que ele é um vetor próximo do vetor nulo. Bom, mas se você obter um vetor, né, nulo, então isso é um indicativo que o seu ajuste foi bem feito. Mas e se ele não for igual a zero? Se ele for um pouquinho maior, se a norma do seu vetor for um pouquinho maior, o que vai significar que os resíduos foram maiores ou menores do que o valor medido, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode comparar, né, com a variância dos dados. Tá? Vamos fazer uma comparação com o modelo mais simples que a gente poderia tentar para explicar essa relação da idade com a altura. Qual que é? É simplesmente usar um número. Eu falo, olha, a idade do bebê, ela é na média, a altura do bebê em relação à idade vai ser na média X, né? Bom, então eu tenho aqui as minhas alturas medidas. Eu posso pegar esses valores, calcular o valor médio, né? Vou pegar aqui a altura aqui, ó, e calculo o valor médio dele, né? Vou pegar aqui e somar todos eles, tá? Eu fiz a conta e esse valor, ele é aproximadamente 80,3. Então, vou traçar uma reta aqui, ó. Um pouco diferente. Azul. Praticamente no 80. Tá? E agora, eu vou medir como que os dados estão variando em relação a esse modelo mais simples possível. Então, eu vou pegar e calcular os resíduos aqui, ó. Qual que é o erro que eu tenho para esse ponto em relação a esse modelo mais simples? Para esse, então, aqui eu tenho um erro 1. Aqui eu vou ter um erro 2. Aqui um erro 3. Aqui um erro 4. 5, 6, 7 e 8. Tá? E agora eu posso pegar e calcular a norma desse vetor aqui, que tem esses resíduos, esses erros. Né? Eu tenho aqui o E1, o E2, até o E8. Né? Como que eu calculo? Né? É bem simples. Qual que é o valor do E1? O E1 é o valor medido, é o Y1, menos a minha, o meu modelo. O que o meu modelo fala? O que o meu modelo fala? Ele fala que eu estou explicando todos esses dados pela média. Né? Quanto que é o E2? É o Y2 menos a média. Esse valor aqui, ó, ele é a média, tá? Do Y médio. Tá? Bom, então o que a gente tem agora? A gente tem o vetor de resíduos que é igual a y1 menos o y médio, y2 menos o y médio, até o yn menos o y médio. Se eu quero saber se esse modelo simples está próximo ou distante dos dados que eu coletei, eu posso de novo calcular a norma do vetor E. Né? Se ela for próxima de zero, significa que esse modelo mais simples explica bem os dados. Né? E a gente viu que, como a gente não está interessado no valor exato, a gente está interessado onde ocorre o mínimo, eu posso fazer o cálculo considerando a norma ao quadrado. Né? Bom, mas vamos dar uma olhada nesse vetor aqui interno. O que ele é? O E, né, ele tem o vetor o Y
um y1, y2 aqui. Tá? Parece que ele é o resultado, né, da subtração de dois vetores, do vetor y menos um vetor que só tem um valor só lá dentro, lá. Tudo é igual, que é o y médio. Né? Eu posso reescrever, né, esse vetor aqui como? Aqui vai ser o meu, continua sendo y, normal. E aí eu posso colocar esse y aqui barra, que é a média, em evidência. Então vai ficar y barra vezes um vetor aqui que só tem números 1. Então agora eu posso escrever o vetor E como sendo o vetor y menos o número y barra, que é a média, vezes um vetor cheio de 1. Tá? E aí a norma dele, né, ao quadrado vai ser igual à norma desse vetor aqui ao quadrado. Que é igual a o somatório, né, de 1 até n, né, de yi menos y barra. Tá? Bom, agora a gente consegue, né, comparar o modelo obtido por um ajuste de reta com esse modelo mais simples. Né? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui, né, esse vetor, aqui que é o y menos y barra, aqui é 1, tá? E aí eu vou comparar com o valor obtido pela minha regressão. É o y menos o y barra, esse é o erro que eu tive lá. Né? E aí, se esse valor for igual a zero, o que significa? Ele vai dizer que o seu modelo explica tão bem os dados quanto um modelo simples. Se essa subtração der um valor menor, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o seu modelo tem um erro menor do que o modelo mais simples. Se for maior, mais positivo, está dizendo que o seu modelo está explicando de forma pior do que simplesmente fazendo a média entre os valores coletados. Né? Mas a gente pode fazer melhor do que isso. A gente pode normalizar esse valor aqui, ó, né? De maneira que você vai saber se você está melhor ou pior e o quanto você está melhor ou pior. Então, eu vou normalizar aqui, né, pelo modelo mais simples, que eu quero saber o quanto eu estou melhor ou pior do que ele. O nome disso aqui é coeficiente de determinação, a gente escreve, né, ele usando o símbolo R2, né? E outra forma de escrever ele também, né, agora eu posso dividir aqui, vai ficar 1 menos o ajuste do seu modelo, o erro, né, do ajuste, né, menos o erro que você obtém usando o modelo mais simples. Então, vamos pensar aqui. O que vai acontecer, né, quando o seu modelo, por exemplo, explicar perfeitamente os dados? Ou seja, você encontrou uma reta que passa exatamente por todos os pontos. Esse valor aqui, ó, vai ser zero. Vai ficar zero dividido por um valor aqui, vai dar zero. Então, 1 menos 0 dá 1. Então, o seu coeficiente de determinação vai ser igual a 1. Vamos supor que o seu modelo explica tão bem os dados quanto esse modelo mais simples, que é simplesmente calculando a média dos y. Né? Então, esse valor aqui de cima vai ser igual ao de baixo, vai dar 1, essa divisão, vai ficar 1 menos 1, e o R2 vai ser igual a 0. Ou seja, seu modelo ele não vale a pena ser calculado, né? Porque ele explica tão bem os dados quanto
né, um modelo simples, né? E se você tiver né, vamos supor que você tem aqui um R2 igual a 0,87. Então, significa que o seu modelo é 87% melhor do que o modelo simples. Ou que ele está explicando 87% da variação dos dados em relação à média. Tá? Em resumo, se o seu ajuste ele é bom, né, o que vai acontecer? O R2, ou seja, o coeficiente de determinação, vai ser próximo de 1. Se o seu ajuste é ruim, o coeficiente vai ser próximo de 0. O que pode fazer com que o seu coeficiente seja próximo de 0? Pode ser que a hipótese inicial de que o fenômeno que explica os seus dados é um fenômeno linear, ela esteja errada. Aí, se ela estiver errada, não adianta, você não vai conseguir achar uma reta que explique bem a variação dos seus dados, porque o modelo não é linear. Né? Ok, vamos voltar agora para o nosso problema anterior, que é da relação entre altura e idade de bebês. Né? Aqui a gente tem os coeficientes que a gente ajustou. Né? Então, eu achei para beta 0, 64, para beta 1, 63. Né? Então, vamos avaliar se essa foi um bom ajuste. Né? Então, eu vou calcular a média do y. Então, né, esse aqui é o valor médio da variável y. Okay. Opa. Aqui. Então, deu 80,03, ok? Agora eu vou plotar o gráfico onde que ele está. Né? Então, eu vou usar só 2 pontos aqui, né? Porque é uma reta horizontal e eu sei quais são esses pontos. É o primeiro ponto e, né, o primeiro ponto vai de x igual a 18 até o valor médio, e o segundo ponto vai de x até a 30 até o valor médio de y. Quero que trace uma reta aqui nesses dois. Opa. Ok, tá aqui a reta. Ela é horizontal, é a média. Basicamente está falando que para qualquer idade aqui a relação é a média. Então, vamos supor, eu quero saber um bebê que tem 22 meses. Qual que seria a altura dele? 80. Um bebê com 27 meses, 80. Tá? Agora, vamos calcular lá, né, a soma dos quadrados totais. Né? Então, isso aqui é t igual, que é o y menos o valor médio de y elevado ao quadrado somado. Né? Vou imprimir aqui esse valor. 52. Agora, eu vou calcular o vetor com os resíduos do modelo, né, que foi estimado. Então, esse é o y reto. Vou usar o beta 0 mais o beta 1 vezes os valores de x que eu tenho. E aqui é a soma dos quadrados dos resíduos.
y ré menos y ré ao quadrado. Imprimir ele aqui. E agora eu vou calcular o coeficiente de determinação, que é o R2. 1 menos a razão desses dois valores, o S que res, dividido pela soma dos quadrados totais. E aí o nosso R2 deu 98, 0,98, o que significa que esse modelo, esse beta e esse beta 0 e esse beta 1 explica 98% da variância dos dados. Ou seja, é uma ótima curva para explicar o que está acontecendo com a altura do bebê em relação à idade dele. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.